Boa noite a todos, esse é o terceiro dia da nossa campanha no Salmo 34, essa é a live Manifesto Vida, e mais uma vez é um prazer, uma alegria tremenda estar aqui online com vocês. Segunda-feira foi bênção, ontem também foi um tempo muito importante, muito gostoso aqui na reflexão, no pensamento desse Salmo 34, de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Davi estava vivendo, e poder também contextualizar um pouco daquilo que está na palavra com aquilo que nós estamos vivendo hoje em dia. Então você é bem-vindo, você é bem-vinda. Eu espero que seja um tempo tremendo de Deus na tua vida, seja um tempo aí do mover do Espírito Santo na tua existência. Nós já vamos consagrar essa live ao Senhor. Feche os seus olhos, põe uma de suas mãos sobre o seu coração e nós vamos orar como nós já temos orado todos os dias no início dessa live. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, nós consagramos esse tempo ao Senhor. Pedimos, Pai, que teu Espírito Santo esteja conosco, que a tua palavra tenha mais uma vez, Deus, proeminência na nossa vida, e que possamos nessa noite, Pai, ter a nossa visão espiritual um pouco mais alargada, que tenhamos, Pai, o agir do teu Espírito Santo no nosso pensamento, para que fortalezas sejam destruídas e para que estejamos, Pai, direcionados pela tua sabedoria, pela tua direção, para que venhamos a tomar, Senhor, decisões do Senhor, para que venhamos a andar nos teus propósitos e para que sejamos abençoados, Senhor, em todos os nossos caminhos, em todas as nossas realizações. Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar agora esse meu irmão, essa minha irmã que está do outro lado dessa tela. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a cada um agora. Deus, entra no coração, vai tirando, Pai, todo aquele sentimento, Pai, ruim, que muitas vezes impede o fluir da tua presença em nossa vida. Pai, vai tirando agora todo o peso, toda a dor, vai tirando agora toda a aflição, vai tirando, Senhor, toda a angústia. Pai, tira a desesperança do coração. Eu peço, Pai, que seja um tempo do renovo do Senhor na nossa fé, que seja um tempo de renovo do Senhor, da tua presença em nossa vida. Portanto, Pai, que o Senhor venha alcançar agora cada vida, cada amigo, Senhor, que está do outro lado aqui da tela dessa live, cada pessoa convidada, cada irmão meu, Senhor, que já está aqui sintonizado, aguardando algo do Senhor. Pai, eu também preciso mais do Senhor nessa noite. Portanto, Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha nos instruir, Pai, na tua palavra, e que mediante a tua sabedoria, Senhor, nós venhamos a crescer no pleno conhecimento daquilo que tu és e daquilo que tu tens para nós. Receba a nossa gratidão, consagramos essa live, esse tempo ao Senhor, e desde já, Pai, como teu filho, como teu servo, teu ministro, eu profetizo vitória, vitória na vida de cada um que está acessando essa live agora, vitória naqueles que vão ver essa live, Senhor, pelo Facebook, pelo Instagram, no canal do YouTube, aonde essa live chegar, Senhor, que chegue a vitória do Senhor, a libertação do Senhor, que chegue a salvação do Senhor, o ânimo novo liberado pelo Senhor em cada vida, Senhor, que está presente e que está assistindo essa live. E assim nós oramos com fé no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos desde a segunda-feira e já em algumas lives anteriores falando do Salmo 34 e hoje é o terceiro dia. E eu compartilhei no primeiro dia coisas rápidas da história de Davi, onde ele estava, por que esse salmo foi escrito, qual era a motivação que existia no coração de Davi para deixar para nós, para compartilhar para nós essa palavra. Essa palavra está aqui até hoje, tem edificado vidas em todo esse tempo, em toda a história da humanidade. Estamos aqui com esse privilégio de termos o Salmo 34 aqui na nossa frente. Eu aqui com a Bíblia aberta, você aí com a sua Bíblia aberta, já aí com as suas anotações, esperando aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. A live Manifesto Vida existe por você
existe para você. Nós estamos aqui para nos ajudar nessa caminhada, nessa grande corrente de fé, nas orações, nas reflexões, relembrando os padrões bíblicos, relembrando as propostas que Deus tem para a nossa vida, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor. Por isso que a Bíblia diz, um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Então, entrando no tema de hoje, nós vamos ver que mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante daquela tamanha, daquela tremenda perseguição que ele estava vivendo como fugitivo, indo de um lado para o outro, não tendo moradia certa, saindo de Gate, indo se esconder lá na caverna de Adulão, e ali nós sabemos quantas e quantas pessoas também se juntaram a ele, porque estavam nessa mesma condição. Davi, ele não parou, não somente de adorar, oferecer a Deus toda a gratidão por aquilo que estava acontecendo, mas ele também, ele usou daquele momento para testemunho daquilo que Deus é. Ele aproveitou para testemunhar do poder de Deus, da grandeza do Deus ao qual ele servia. O testemunho de Davi foi mantido na época e na hora das adversidades. Do versículo 4 ao 8, o texto da palavra diz assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu, e de todos os meus temores ele me livrou. Olhai para ele e sede iluminados os vossos rostos, jamais serão confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se até aqui Davi estava fazendo um convite para pessoas, olha, tenho motivos para louvar a Deus, compartilhem desse momento comigo. Agora não, agora ele está testemunhando e está dizendo assim, olha, aconteceu comigo, e aquilo que aconteceu comigo pode acontecer também para você. E o que eu quero ressaltar aqui para você nesse momento é que quando Davi fala isso, quando Davi escreve esse cântico, quando ele registra na história essas palavras que chegam hoje para o nosso coração, a luta dele não tinha terminado, não. A perseguição contra a vida dele não tinha cessado. Pelo contrário, ela passou a ser mais acirrada ainda a partir desse momento. E Davi tinha tudo para retroceder na sua fé. Davi tinha tudo para, dentro daquela caverna de Adulão, se esconder do mundo, se esconder das situações. Ele tinha tudo para, interiorizar ainda mais o sofrimento que ele estava passando, se enfiar ainda mais dentro daquele problema e esquecer tudo à sua volta. E é justamente essa atitude que Davi teve que Deus espera de nós. Deus espera de nós uma atitude inversa àquelas relações que muitas vezes nós temos diante das nossas dificuldades, das nossas angústias, dos nossos conflitos e das nossas situações difíceis. É isso que Deus espera de nós. A primeira atitude que nós tomamos, se a gente tinha uma vida de oração, aí veio um problema, veio uma situação, ao invés da gente dobrar esse tempo de oração, a gente ora menos. Se a gente ia muito para a igreja, parece que o primeiro lugar que falta vontade de ir é para a comunhão junto com os irmãos. E é nesse momento que o inimigo entra para jogar setas no nosso pensamento. Ele usa de pessoas que trazem palavras para poder atingir os nossos sentimentos e para poder nos afastar da presença de Deus. Então, no momento da dificuldade que eu e você estamos passando, é um tempo de redobrar o alerta para a nossa vida espiritual, porque é o primeiro ponto que vai começar a se esfriar. Então, Davi tinha tudo para retroceder, mas não, Davi ele avança. E essa é a ideia que Deus também quer de nós. E para isso, nós precisamos entender também um processo que muitas vezes Deus permite em nossa vida. Então, no primeiro dia, nós refletimos. Quais são as palavras que têm saído de nossa boca diante das nossas dificuldades? Será que são murmurações? São reclamações? Será que nós temos proferido mais bênção do que maldição para a vida das pessoas? Diante das adversidades ou diante do sucesso das outras pessoas, qual tem sido a nossa reação?
tem sido de humildade, de estar ombro a ombro, ou nós temos permitido que a inveja, que o ciúme, que o puxar de tapete, a política errada, muitas vezes, que acontece nos meios onde nós vivemos e convivemos com as pessoas, nas nossas relações interpessoais, sejam mais próximas, familiares, ou seja no âmbito mais de amizade, de trabalho, que tipo de atitude nós temos tido? E hoje a reflexão é: que tipo de atitude eu tenho tido diante das tribulações e das provações que aparecem na nossa vida? Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, ele aproveita de uma oportunidade para gerar em nós ainda mais um processo de amadurecimento, de crescimento espiritual e principalmente de intimidade com Ele, para que nós venhamos nessa intimidade conhecê-lo melhor. Então, o tempo da adversidade não é tempo de retroceder, não é tempo de se esconder, não é tempo de se acomodar, não é tempo de se afastar, principalmente das coisas que vão te trazer fortaleza, que vão te fortalecer para você poder continuar. Então é um tempo de vigilância também nas nossas atitudes. Então Davi, ele fala assim: eu tenho motivo para agradecer, apesar de tudo que está aqui à minha volta, que está contrário à minha vida, eu quero que vocês venham comigo e participem comigo dessa minha vitória. Aquilo que aconteceu comigo e que está acontecendo comigo também pode acontecer na tua vida. Então temos que entender muitas vezes o processo da vida e temos que entender também o processo que Deus faz em nossa vida, aproveitando os processos que nós passamos no nosso dia a dia. E qual é esse processo? O processo do aprimoramento. Por isso que Tiago fala assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você for seguir os propósitos, os princípios de Deus e realmente seguir no teu coração aquilo que Jesus pede e amar aquilo que Jesus ama, a primeira decisão que você vai ter que tomar na tua vida é negar a si mesmo e andar na contramão de tudo aquilo que esse mundo crê, de tudo aquilo que esse mundo prega, de tudo aquilo que esse mundo vive e nos passa como filosofia de vida. Então tudo aquilo que o mundo faz, você vai ser muito inteligente, você já vai estabelecer o contrário. E aquilo que nós encontramos na palavra do Senhor, aquele que não tem o discernimento espiritual não consegue entender aquilo que a palavra de Deus nos traz. Como é que Tiago pode dizer para mim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por tribulações, por problemas, por angústias, por perseguições? Meu irmão, me explica isso. Que pensamento é esse? Como é que eu vou estar alegre porque está tudo difícil na minha vida? Como é que eu vou estar regozijando na minha alma se eu estou vivendo um tempo de aflição? Por isso que ele fala: está te faltando sabedoria? Peça a Deus, porque a sabedoria de Deus vai abrir e vai alargar a tua visão para você entender aquilo que espiritualmente está acontecendo na tua vida. Porque aquilo que acontece no mundo físico, obviamente nós sabemos que é regido pelo mundo espiritual que está à nossa volta, que é a realidade. Então ele fala aqui: olha, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que através disso vai ser aprovada o quê? A tua fé. A tua fé, ela vai causar o quê? Perseverança. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai retroceder. Pelo contrário, a tua fé vai te fazer avançar, vai produzir o que em você? Perseverança. Você vai perseverar. E a perseverança, a Bíblia diz aqui em Tiago, que ela faz a obra perfeita na nossa vida, para que sejamos perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então esse é o processo de Deus, é nos amadurecer, é fazer-nos crescer diante de todas as circunstâncias e principalmente nas circunstâncias que nos trazem dificuldade. E Deus dá essa sabedoria a todos. Eu quero ainda falar um pouquinho de Paulo, porque Paulo também fala sobre isso, desse processo, lá no livro dele, aos Romanos, no capítulo 5, e não somente nisso, mas gloriemo-nos, alegremo-nos nas tribulações. Fala a mesma coisa, porque a tribulação ela vai gerar o quê? A perseverança. E quando você persevera,
você vai vencendo, crescendo, você vai recebendo as suas vitórias. E isso vai te trazer experiência para a vida, de maneira que quando você voltar a passar por aquelas situações novamente, você já está experimentado. Você encontrar com pessoas na tua caminhada que estão passando pelo mesmo momento e pelas mesmas dificuldades que você passou, você vai estar experiente para auxiliar, para discipular, para ajudar, para aconselhar, para orar, para interceder e para caminhar junto. Deus vai te usar de instrumento, porque você já está experimentado naquela situação. Então, a aprovação da nossa fé produz a perseverança, né? E a perseverança, a experiência. E a experiência, quando você se torna experiente, quando você vence aquele momento de dificuldade, o que se renova no teu coração? A esperança. Por que a esperança se renova? Porque mais uma vez você experimenta o livramento de Deus, a direção de Deus, o propósito de Deus. As portas não existem, mas de repente elas se abrem para a tua vida. Você experimenta aquele texto que fala: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, e de repente as janelas do céu se abrem sobre a sua vida e a esperança em Deus se renova. E depois vem um outro processo, onde você vai passando pelas mesmas coisas, você vai se consagrando mais, com isso você vai estar mais santificado, vai participar mais da intimidade com Deus. Nesse terceiro dia, fica essa palavra de que Davi ofereceu a vitória ao Senhor. Davi em nenhum momento disse que foi por causa da inteligência dele, da sabedoria dele, mas ele imputou tudo a Deus, porque na intimidade, na experiência que ele tinha de Deus, ele sabia que Deus, apesar do tempo de dificuldade que ele estava vivendo, estava no controle da vida dele em todas as situações. E hoje nós vemos que Davi, apesar de tudo, da perseguição ter continuado, das suas angústias terem continuado, dele continuar vivendo as mesmas aflições, o que foi que aconteceu? Ele não parou, ele avançou, ele exerceu a sua fé, ele depositou ainda mais a sua vida nas mãos de Deus, e além disso, ele começou a testemunhar para as pessoas que estavam à volta dele quem era esse Deus ao qual ele servia. Então eu não sei qual é a situação que você está passando hoje. Eu não sei qual é o sofrimento. Eu não sei qual é a angústia que toma conta do teu coração. Eu não sei quais são as aflições que você tem enfrentado no seu dia a dia. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra de conquista. É uma palavra de vitória. É relembrar a você que você tem um Deus que é poderoso. Que você tem um Deus que pode fazer e faz infinitamente mais aquilo que você crê e infinitamente mais aquilo que você pensa. Basta apenas se colocar à disposição dele. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque nem poderes, nem alturas, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! O autor e consumador da nossa salvação e da nossa fé, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e nós já estamos crucificados com Cristo, e não vivemos mais nós, mas Cristo é que vive através de nós. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Ainda vou orar por você no final dessa live, fazer oração dessa campanha. Para você que chegou nessa live agora, essa live Manifesto Vida, nós estamos em 5 dias numa campanha de oração no Salmo 34 para 5 meses de consagração, de conquistas e de vitória, semeando consagração aos pés do Senhor, para que nós venhamos acolher a vontade e o propósito e a direção dele para as nossas vidas. Eu quero agora procurar aqui onde é que está o meu amigo Ney, quero chamá-lo aqui online. Que seja um tempo de bênção também, a presença desse meu amigo, desse meu irmão, que eu estou com muita saudade dele. Eu já não o vejo aí há mais de 10, 12 anos. E aí, como é que está, pastor Augusto Nicolau? Tudo bem, pastor Augusto Nicolau? A quem nós chamamos carinhosamente, né, os amigos mais antigos, de Teco, pastor Teco, né? Não sei se
a maior parte do pessoal que está aí assistindo conhece o apelido do pastor Augusto Nicolau, mas nós chamamos carinhosamente de Teco. Estamos aqui e é um prazer muito grande, pastor. Nós já havíamos conversado já desde a semana passada e nós programamos para estar aqui hoje. Sendo abençoados por essa palavra, né? O desafio de Davi, eu estava ouvindo. Eu não estava aqui com vocês na live, mas não estava aqui presente na imagem, mas estava ouvindo aqui no meu fone já a ministração do pastor sobre esse desafio de Davi de não desistir, apesar da perseguição, mas ele confiava num Deus Todo-Poderoso que ia dar escape e vitória para ele mediante aos seus inimigos. É um prazer estar com vocês aqui, pastor, essa noite. Bem-vindo, Ney. Quero expressar minha alegria, a minha gratidão e a minha saudade de você. Muitos anos que a gente não se vê, mas a amizade, quando ela existe, quando ela é recíproca, pode se passar anos. É como andar de bicicleta, né? Parece que foi ontem que eu te vi. Então, o carinho continua o mesmo, o amor continua o mesmo, a cumplicidade, a reciprocidade continua a mesma. E é uma alegria tremenda receber você em nossa live. Vamos lá. Eu entendi que a palavra está comigo, vamos dar sequência aqui. E quero corroborar com a palavra do pastor Augusto Nicolau, de que nós caminhamos muito tempo, né? Muitos anos atrás, fizemos muitas coisas juntos, em outros ministérios. Quando eu estava em outro ministério, ele também em outros ministérios. Tivemos oportunidade de fazer algo junto, ministrar, ele pregando, eu cantando, ministrando, em acampamentos também de jovens, em acampamentos de algumas igrejas estivemos, projetos de louvor e adoração e ministérios onde eu estive, convidei ele para pregar também. E foi um tempo maravilhoso, foi um tempo muito gostoso, onde nós crescemos na comunhão e crescemos, né, compartilhando, né, e dividindo essa experiência um com o outro, né? E o pastor Augusto Nicolau é um servo de Deus que eu respeito demais pela unção e pelo dom que ele tem de ministrar sobre sinais, maravilhas, curas. E o Senhor tem usado ele muito nessa área e nós respeitamos muito. E o Senhor usa cada um de nós conforme lhe apraz, né? E no meu caso ele tem me usado no louvor, na música e na adoração, né? Então eu já tenho aí praticamente quase 36, 37 anos trabalhando no Ministério de Louvor e Adoração. Eu comecei muito cedo, eu comecei com 13, 14 anos, 15 anos mais ou menos. Eu já comecei na Igreja Batista, lá no ABC, São Caetano. Depois eu fui amadurecendo, o Senhor foi me levando para muitos ministérios. Trabalhei com o Ministério de Louvor e Adoração Milad, para os mais antigos. Depois eu posso até resgatar uma musiquinha aqui do Milad para cantar com vocês mais lá na frente, né? Trabalhei 3 anos e meio com esse ministério, no Ministério Itinerante, onde eu viajei o Brasil todo e alguns países da América do Sul, que a gente tinha um projeto chamado Projeto Paz, com S, Projeto América do Sul. Pastor Valdemar, que era da Assembleia de Deus, e ele levava muitos ministérios para viajar nos países, né, da América do Sul, onde nós fazíamos evangelismos, e também em convênios com juntas, né, missionárias. A gente construía escolas cristãs, escolas evangélicas, construía igrejas, congregações. E o Milad foi muito atuante no Brasil, em áreas pobres, no Nordeste, no Norte. Nós estivemos fazendo trabalho. Só no período que eu fiquei lá, 3 anos e meio, eu rodei 180 mil quilômetros com esse ministério. Mas o ministério já existia 4 anos antes de eu ingressar. Vocês imaginam, eu fiquei de 86 até 89, comecinho dos anos 90. Eu fiquei nesse ministério aí, Milad, Ministério de Louvor e Adoração, que era um grupo residente dos Vencedores por Cristo, na liderança do pastor Nelson Pinto Júnior. Wesley, Marlene, João Alexandre também aderiu ao grupo, ele fez parte desse grupo mais ou menos uns 2 ou 3 anos também. Depois o Senhor me levou para outros ministérios, né? Não vou citar o nome de todos aqui, mas estive na Renascer durante 10 anos. Voltei para a minha Igreja Batista em Santo André, onde eu também atuei como ministro e diretor de música, pastor da música, né? Quase 10, 12 anos trabalhando na Igreja Batista Central em Santo André. No ano de 2005, 2006, eu estive aqui também nos Estados Unidos, mas lá na Flórida, trabalhando numa igreja americana, onde eu tive o prazer de encontrar com o Teco, né? Nosso grande amigo, pastor Augusto Nicolau, que veio ministrar aqui também, na primeira Igreja Batista do Sul da Flórida. Nós nos encontramos naquela ocasião, estivemos juntos, ministrei, ele fez uma série de conferências nessa igreja, aqui na Flórida nós nos encontramos.
E depois disso, a gente não se encontrou mais. Ele foi para um canto, eu fui para outro, voltei para o Brasil. Fiquei mais 12 anos na Igreja Batista de Santo André e acabei numa oportunidade que Deus me deu de vir residir com a minha família aqui em Filadélfia, nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Filadélfia, para quem não conhece, fica aqui a cerca de 1h40, 1h50 de Nova York, bem no nordeste dos Estados Unidos. Estamos aqui já nos recuperando do frio. Se abrir a porta lá fora, ainda tem a neve que está derretendo. Nós ficamos quase 2 semanas numa neve fortíssima aqui, né? Que causa muitos transtornos, né? Quando neva mais do que 7, 8, 9 inches aqui, né? No caso, 9, 8 polegadas, né? A altura da neve, né? Isso atrapalha, não conseguimos dirigir direito os nossos veículos, fica parado aqui, trancado com a neve tudo em cima. Para quem já teve experiência, já veio aqui para a América, sabe como funciona isso. Então, eu estou aqui já, agora em fevereiro, completou 6 anos que eu estou aqui nesse último ministério, trabalhando aqui em Filadélfia. E esse foi um resumo, né, do meu ministério, com a minha família. Estamos aqui, eu, minha esposa, meu filho. Minha esposa se chama Márcia Regina Vieira, o meu filho se chama João Vitor Vieira. Todos aqui atuantes também, apoiando o marido e o pai no ministério, né? E eu assessoro a igreja onde estou, uma igreja de brasileiros, chamada Igreja Bom Pastor, e nós apoiamos o Ministério de Louvor com a minha experiência como diretor musical. Eu ensaio as vozes, ensaio o grupo instrumental e apoio a igreja, e sou também um associate pastor, eles chamam aqui de pastor auxiliar, né? Do senior pastor, do pastor principal. Nas atividades que precisamos, visitas nos hospitais, nos lares, grupos pequenos, a gente tem multiformas de trabalhar aqui na obra do Senhor através desse ministério. É onde o Senhor nos colocou hoje. Mas, depois da conversa que nós tivemos também com o pastor Augusto Nicolau, nessa última semana, ele me passou mais ou menos toda essa visão do projeto Manifesto Vida, e eu me interessei muito em estar caminhando junto com os irmãos, né? Junto com aqueles que aderem a essa visão, que participam dessa live com o pastor todos os dias ou todas as semanas, né? E hoje eu me propus a estar aqui. A nossa vida é meio corrida, mas eu abri esse dia, né? Separei esse dia para estar, né? Quarta-feira, hoje à noite, para estar com os irmãos aí nessa live, testemunhando um pouco, compartilhando da palavra, cantando alguns louvores. Ô Ney, é aquilo que Deus trouxer ao teu coração, alguma coisa do tempo passado, aí alguma composição sua também, que a gente já cantou bastante. Fica à vontade, aquilo que Deus ministrar ao teu coração, você pode trazer para esse momento para nós. Tá joia. Eu gostaria de cantar uma canção. Essa não é composição minha, tá? Essa se eu não me engano, essa canção, eu não sei se foi o Marquinhos Gomes ou a Fernanda Brum, ou pelo menos eles gravaram, mas se não foi um dos dois que compôs essa canção, e eu lembro que essa canção você cantava muito nas nossas épocas de liberdade, nos acampamentos e tudo mais. É uma música simples, uma música até gingada e bem com bastante swing e ginga, né? Mas que a letra é curta, mas ela nos remete à experiência do primeiro mártir do Evangelho, que nós encontramos ali no livro de Atos, no capítulo 7. Todos nós sabemos que o primeiro mártir do Evangelho foi Estevão. E quando Estevão, por testemunhar do amor de Cristo, foi apedrejado, porque os saduceus, os fariseus, o povo não aceitava, que era contra o Evangelho, não queria impedir realmente esse grande mártir de ser a voz profética, né? Daquele que viria para salvar e redimir o mundo do pecado. E aí nós vemos naquele capítulo onde Estevão estava sendo apedrejado, e antes mesmo de ser consumada a sua morte, ele olha para o céu e vê o céu aberto, né? E ele diz a mesma coisa que Jesus disse quando estava na cruz: Senhor, entrego a ti o meu espírito. Né? Estevão usou a mesma frase. E foi interessante que ele fez isso num cenário lindo, onde ele contemplava a glória, onde ele contemplava os céus abertos e vendo a glória de Deus sendo manifesta sobre a sua vida, antes mesmo de ser recebido pelo Pai na eternidade. Quantos lembram dessa canção aqui, ó? Né? É uma letra bem simples. Dá para ouvir o teclado aí, pastor? Dá? Então, aqui, ó. Eu vejo a glória do Senhor presente aqui hoje. Está assim, ó. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor
vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descendente lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, 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 aleluia. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, 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 aleluia. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, aleluia. Quantos lembram dessa canção, né? É uma canção conhecida, né, pastor? Lembra? Né? Nos nossos tempos aí de acampamento, de... Pode falar, pastor. Eu cantei muito essa música. Muito, muito, muito. Ministrei muito essa música, em muitos lugares. É uma bênção, né? E essa música me marcou muito, né? Nesse período em que nós participávamos, íamos nos acampamentos de várias igrejas, né? Não só na Liberdade, onde você esteve muitos anos, mas em outras igrejas também, que nós recebemos o convite de ministrar em acampamentos em São Paulo, fora de São Paulo, pelo Brasil afora. Essa música marcou muito. E é como eu mencionei, né? Como eu disse aqui no começo. Parece uma letra tão simples que não remete às escrituras. Mas se a gente para ver as frases aí, tem muito a ver com a experiência de Estevão, né? Quando ele estava sendo recebido pelo pai naquele apedrejamento, né? Sabe onde foi a primeira vez que eu vi você tocar essa música? Agora eu não lembro. Pode... Eu vou te lembrar. Foi lá na Igreja Quadrangular do Parque São Lucas. Uau! Um sábado à tarde, num congresso de jovens, eu preguei, você cantou e cantou essa música aí. Foi a primeira vez que eu vi você ministrar essa música. Lembrei agora. Olha só, eu não lembrava que era nessa igreja. Na Igreja Quadrangular. Eu nem sonhava que anos depois eu viria a trabalhar por um tempo na Igreja Quadrangular, mas foi lá no Parque São Lucas que eu vi você cantar essa música aí pela primeira vez. Muito bom. É muito bom relembrar isso, né? Eu quero cantar uma música aqui. Eu falei do Ministério do Milad, e essa música é do Josué Rodrigues. E naquela época, o pastor Caio Fábio, ele era um preletor itinerante assim muito atuante. Ele estava assim, ele pregava em tudo quanto é lugar, não só no Brasil, fora do Brasil, em outros países. E ele sempre levava esse cantor com ele, que também é de Manaus, é o Josué Rodrigues. E assim que eles vieram a residir no Rio de Janeiro, ele fez parte do Ministério do Caio Fábio e ele gravou várias canções, né? Aquela O Espírito do Senhor está sobre mim, né? A consolar todos os que choram, a levantar... Então, ele compôs essa canção, ele compôs também essa que é mais conhecida, porque o Milad regravou essa canção na época e ela estourou no Brasil. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Para quem é dessa época vai lembrar. E atualmente também o Baruch regravou essa música. Paulo César Baruch. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo
trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É o Senhor dizendo, né? É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia! Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém? Tão gostoso, né? Reviver, né? Eu estou vendo alguns irmãos aí que conhecem a canção, estão comentando, né? Alguns que sabem que o Paulo César Baruch regravou a canção. E é uma música que marcou muito, né? Nesse período da década de 80, comecinho dos anos 90, né? Se cantava muito essa canção. Eu acho que mais de uma década ela foi cantada em muitos ministérios, em muitas igrejas, né? Aí tem alguém comentando, né? Amém, glória a Deus. O trabalho nosso é descansar nele, descansar no Senhor, né? Antes de eu continuar aqui, pergunta, você ou alguém em particular da nossa live gostaria de ouvir alguma canção? Eu tenho um pedido, que é a música sua que ficou mais conhecida. Qual foi a que você, a música sua de trabalho que mais foi difundida, que você tocou, que você tinha um grupo junto? Eu compus várias músicas, em particular, da nossa gravação própria do Ministério da Igreja Batista Central, né? Nós gravamos lá quase 5, 6 CDs, né, de louvor e adoração. Eu acho que a que mais foi cantada, ela é feita de forma responsiva, né? Que é o Tu És Santo. Não foi só eu que gravei essa música, nós tivemos também, lá do Ministério da Comunidade da Graça, o Ronaldo Bezerra fez uma versão também um pouquinho diferente, ele também lançou essa música, e por curiosidade, a gente não se falou na época, e ele estava trabalhando na música, assim que o Michael W. Smith gravou essa música, na época, ele também ouviu e gostou e trabalhou essa música, e eu também fazendo a mesma coisa. E aí nós lançamos na mesma época, nós marcamos uma gravação ao vivo no Ministério, a gente gravou e eu acho que 15 dias depois, também na Comunidade da Graça, ele lançou com a letra um pouquinho diferente, mas o coro é mais ou menos igual. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu amo e adoro, diante dele eu me prostro, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tem uma canção que eu gravei também com o Ministério Comunhão e Adoração. O Ministério Comunhão e Adoração é uma série de gravações feita pela Aliança Records, e um dos CDs foi o Comunhão e Adoração 4, e nesse CD e DVD foi incluída uma música minha chamada Gálatas 4. A condição que nós temos por sermos resgatados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz do Filho do seu amor, né? Que é Jesus Cristo. E essa condição de nós sairmos de sermos criatura para sermos chamados de filho,
nos dá essa intimidade de chamar o nosso Pai de Abba Pai, Paizinho querido. Eu até cantei também essa música numa última live que eu fiz minha, e eu quero cantar aqui hoje também, para que algumas pessoas que conhecem essa música relembrar essa canção e cantar conosco, ou pelo menos ser abençoados, né? Então saiba que você é o filho querido, que pode também chamar o seu Abba Pai, seu paizinho querido de Abba Pai. Amém? Me coloco diante de ti para te oferecer sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor e com todo o meu viver o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Quem é esse Deus que por nós padeceu, entregando seu Filho na cruz, resgatando o perdido das trevas à luz? Foi sua prova de amor. Jesus está bem presente em mim, seu Espírito clama, Pai, ministrando sua graça e me dando direito de ser chamado, 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 de ser chamado de filho. É isso aí, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, Nossa, glória a Deus. matando a saudade. Tremendo, maravilha. Muito bom, muito bom. Jeremias 33, no capítulo 3, coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas da cidade e dos palácios reais de Judá. Deus usava o profeta Jeremias, né, usava a boca dele, né, como uma boca profética para avisar a nação de Israel, para que eles não temessem, porque os babilônios estavam vindo para assolar, estavam vindo para destruir. Como nós vimos aqui, eles usavam as casas e os palácios como arma e espada para poder guerrear e derrubar o povo de Deus. Mas Deus estava dando uma palavra de confiança para Jeremias, para dizer assim, ó, diga ao meu povo, clama a mim, confia em mim, porque eu vou dar a estratégia e a resposta certa e o livramento para vocês. E é assim que Deus trabalha com cada um de nós nos dias de hoje. Muitos de nós, como você ministrou, pastor, no começo das adversidades, né? Estou falando sobre as adversidades e que a gente não pode retroceder. A gente não pode desanimar quando o inimigo se levanta contra nós. Às vezes nós não vemos um inimigo físico na nossa frente, mas Satanás às vezes se levanta para tentar nos desanimar, nos derrubar. Ele coloca situações para que nós venhamos nos desanimar no meio da caminhada. E nas adversidades nós não podemos desistir, nós não podemos retroceder. Nós temos que confiar que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Altíssimo, o Deus que criou os céus e a terra. E quando nós vemos a expressão, principalmente no livro de Daniel, né, a partir ali do capítulo 3, capítulo 4, nós vemos mais de 14, 15 vezes, né, o profeta dizendo, Deus Altíssimo. O próprio rei Nabucodonosor, que era soberbo e se humilhou depois diante do Senhor, ele reconheceu que ele era o Deus Altíssimo. O que quer dizer o Deus Altíssimo? É o Deus que realmente ele habita numa outra dimensão, está acima de nós, mas ele está olhando e contemplando todos os seus filhos. E até aqueles que não temem, o Senhor vai abater, porque ele promete na sua palavra nos dar livramento. Se ele tem poder para abater até Satanás, para paralisar Satanás,
Ele não vai abater qualquer adversidade ou qualquer situação terrena e natural que acontece na nossa vida aqui na Terra. Nós temos que crer nisso. Amém? Que o Senhor vai nos guardar, Ele vai nos proteger, mas precisamos exercitar nossa fé. Nós precisamos clamar pelo nome do Senhor, invocar a Ele e crer que Ele vai nos responder e mostrar coisas grandes que nós não conhecemos. É isso que Ele ensina ali para o povo de Israel através do profeta Jeremias, né? E eu quero te desafiar nessa noite, você que está aí nos assistindo. Linda a palavra do pastor sobre as adversidades, sobre os desafios, para nós não esmurecermos, não retrocedermos, não desanimarmos. Nós devemos continuar firmes, ainda que numa conjuntura atual em que vivemos, sobre essa pandemia, sobre o coronavírus, né, sobre o COVID-19, como eles dizem aqui, né, o Covid-19. Isso não pode nos abalar, não pode nos abater. Deus tem o controle da vida em suas mãos. É Ele quem decide se nós ficaremos vivos ou não. Se eu estou vivo aqui hoje, pastor Augusto Nicolau está vivo, você que está aí me assistindo está vivo, é porque Deus tem um plano na sua vida. O dia que Deus não tiver mais o plano na vida do Ney Gomes, Ele vai recolher o Ney Gomes, se Deus não quiser mais. Que eu esteja aqui como um embaixador, como um mensageiro dele aqui na terra, Ele decide. A questão de nós imaginarmos se um dia estaremos aqui ou não, se vamos morrer hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, isso não compete a nós. Nós temos que sempre agradecer ao Senhor, glorificar e bendizer o seu nome pelos seus grandes feitos. E é isso que o salmista nos ensina. E o pastor ministrou sobre o Salmo de Davi hoje, na introdução dessa live de hoje. Então eu quero te desafiar, meu irmão. Não esmoreça, não desanime, ainda que nós estejamos passando por essa pandemia maluca, doida, que tem ceifado muitas vidas pelo mundo afora. Mas nós não devemos desistir, nós temos que continuar na nossa posição. Aonde Deus te chamou, Ele quer te usar e Ele tem uma obra para realizar na tua vida, Ele tem uma missão para a tua vida, meu irmão. Então você tenha coragem, não desanime, não esmoreça, confie no Senhor, fique firme nele e sempre sensível a ouvir a voz dele. Clame a Ele, assim como Ele ordenou a Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei e mostrarei coisas grandes que tu não sabes. E aí tem uma canção do Trazendo a Arca que fala exatamente sobre isso. E eu gostaria de cantar para vocês aqui. Eu gosto muito dessa canção. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Que eu bem sei que penso de ti. Espera e te darei o melhor. As ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração já respondi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. Mas assim, eu fico aqui com essas que você cantou e outras que você poderia cantar. Eu volto lá para o passado. Você estava cantando aí, eu estava... Nossa, eu fui e voltei de vários lugares. Viajando. Vou dormir melhor hoje, Ney. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Fico feliz Obrigado de saber, pela viu? participação, viu? Obrigado pela participação, pelo apoio. A gente está contando com você daqui para frente
em algumas coisas especiais que a gente vai fazer. Um abraço para a Márcia, que eu vi ela de relance aí no vídeo, a hora que entrou. Um abraço para o filhão, que deve estar já do seu tamanho, né? Você é sempre bem-vindo. E a oração dessa live, que é uma grande corrente de fé, que se forma sempre nesse horário, também a partir de hoje, o teu nome está incluso conosco. Eu quero agradecer você, pastor, pela confiança, pelo carinho, pela amizade, pelo respeito. E quero agradecer aos participantes da live, que eu não conheço todos pessoalmente, mas eu já estou vendo pelas mensagens aí, todo mundo concordando, né, dizendo, né, amém, concordância, né, do que foi ministrado aqui, tanto na sua palavra de hoje, que você introduziu aí, sobre Salmos, sobre Davi, sobre os desafios, falou sobre Tiago também, que quem quer pedir algo para Deus, que peça sabedoria. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijão para aqueles que eu não conheço e um beijão, um abraço para você, pastor. E conta com o meu apoio. E eu também vou dormir feliz essa noite por ter participado aí dessa live com vocês. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz. Amém. Tchau, tchau. Que bênção, meus irmãos, poder receber o Ney Gomes aqui. Quero concluir a reflexão que eu vinha fazendo. E já que o Ney, ele citou, ele pegou o gancho da sabedoria, eu quero terminar fechando um pouquinho aquilo que nós estávamos falando. Nós não podemos retroceder. Então, independente daquilo que Davi estava passando, quer dizer, a aflição dele não diminuiu, a angústia de Davi não passou, a perseguição que estava sobre a vida dele piorou, mas o que ele fazia? Ele estava com louvor contínuo na boca dele a Deus. Ele estava o tempo todo engrandecendo o nome do Senhor. Só se encontravam palavras de Davi de esperança e de fé. E em alguns momentos que ele precisava colocar para fora, que ele precisava fazer o desabafo, ele procurava esse mesmo Deus. E nós temos ocorrência de outros salmos onde ele fez isso. Então era na intimidade com Deus que ele resolvia os seus problemas, as suas angústias. Deus espera de nós, nesse mesmo quadro que eu e você podemos passar, que Davi também passou, é um sentimento inverso, é um procedimento inverso daquilo que o mundo que está à nossa volta muitas vezes nos influencia a fazer. Então, no tempo da aflição, é tempo de eu buscar mais. No tempo da dor, é tempo de eu adorar mais. No tempo da dificuldade, é tempo de eu glorificar ainda mais o nome do Senhor. E aí sim, o Deus que habita no meio dos louvores, ele vai trazer à nossa vida aquilo que nós precisamos, que é o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Então, quando o Tiago fala assim, alegrem-se, fiquem felizes de saber que vocês estão passando por um tempo difícil. Fiquem felizes de saber que está tendo tribulação, que está tendo aflição. E se você não está entendendo do porquê que está acontecendo isso, se você não está entendendo do porquê que Deus está permitindo isso na tua vida, então peça sabedoria a Deus para que você possa compreender. E dentro dessa sabedoria está no posicionamento que Deus espera de você. Espera de mim também. Você lê Tiago, capítulo 1. O momento da aflição, da tribulação e da angústia é o momento mais difícil para nós, principalmente no exercício da nossa fé, que é o momento de nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós recebemos como ensinamento, como a palavra diz, prova, provação. É o momento em que você foi ensinado e agora você vai fazer a prova e vamos ver que nota que Deus vai te dar e vai me dar e vai nos dar. Então, esse momento, o inimigo realmente ele vem para atacar, para tirar a fé, para tirar a esperança, para dizer que você está sozinho, que não adianta orar, que você já orou tanto e a resposta não veio, e os seus amigos somem, você quer conversar com alguém, você não tem a oportunidade, e aí bate a carência, e aí vem pensamento negativo, já começa a vir a ansiedade, bate a depressão, e você fica como se estivesse num poço sem fundo de angústia e de amargura. Então, a sabedoria, ela vai nos levar a compreender que seja qual for o processo que eu estiver passando, a aflição e angústia que eu estiver sentindo na minha vida dentro desse processo, esse tempo de provação,
Deus vai reverter tudo isso que eu estou passando num único resultado, que é o resultado claro, efetivo na vida do cristão, que é a vitória. Não pode existir outro resultado. Ela pode até demorar um pouquinho, mas a vitória é certa e a vitória, ela vem. Então, se você já sabe antecipadamente, pela sabedoria que Deus lhe deu, que o resultado de tudo aquilo vai ser vitória, você já respira um pouco. A sua ansiedade já diminui. O seu coração, ele já se acalma. E aí, naquele momento, você é aprovado por Deus. Pode estar o mundo caindo, se destruindo à tua volta. Você está com a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então, é tempo de vigilância. Vigiar em todo tempo, nós lemos ontem. Orai sem cessar. E proclame, fale de Deus. Não deixe de falar de Deus porque você está com problema. Não deixe de proclamar esse Deus que você serve porque você está passando por um momento de angústia. Não deixe de falar do amor de Cristo porque você está vivendo uma perda irreparável nesse momento da tua vida. Agora é que é o momento de você orar mais. Agora é que é a hora de você se levantar. Agora é a hora de você trazer esperança ao teu coração, recordando os grandes feitos que Deus fez nas pessoas da Bíblia. E com certeza, os grandes feitos que Deus já fez na tua história e que, de repente, por um momento de situação difícil, você se esqueceu um pouco. Então, traga à tua memória, recorde o Deus que você tem, o que Ele já fez. Ele te levantou nessa manhã, Ele te deu o ar para respirar. E você, nessa noite, vai se deitar e vai ser protegido. Você vai ter a proteção do Senhor, que está aí no versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E amanhã a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Então, essa live Manifesto Vida, prazer tê-lo conosco. Vou fazer agora a oração nessa grande corrente de fé, apresentando a tua vida, apresentando os pedidos que você já relacionou aí no papel que eu pedi que você colocasse para essa campanha. Vamos semear essa oração lá no terreno do céu. Com certeza isso vai germinar aos pés do Senhor, vai crescer e vai redundar em frutos de bênçãos lá dos céus em nossas vidas. Amém? Ok? Põe uma das suas mãos no seu coração, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa live. Obrigado por essa pessoa, meu Pai, que está do outro lado dessa tela, que o Senhor conhece, que o Senhor está vendo, que o Senhor está contemplando e que nessa noite, Pai, o Senhor está dizendo: você é um vencedor. Você é um conquistador, Pai, que não venhamos a retroceder, que não venhamos a nos esconder diante das situações, mas, Pai, que os céus estejam abertos sobre nós, que a bênção do Senhor recaia, meu Pai, agora sobre cada vida. E Deus, é no nome de Jesus, que todo aquele que estiver agora entristecido, seja, Deus, seja acalmado pelo Senhor. Todo aquele que estiver, meu Pai, com tribulação, com coração aflito, atribulado, que recaia sobre eles agora a paz do Senhor. Pai, que aquele que está caído seja levantado agora pelo teu poder. Deus, aquele que está ansioso, Pai, que teu Espírito Santo seja derramado agora. Que haja, Deus, um renovo de unção, derramar da tua presença e que o nome do Senhor seja glorificado. E tudo aquilo, Pai, que tem se levantado contrário às nossas vidas, aos nossos objetivos, principalmente espirituais, estão repreendidos agora na autoridade do nome de Jesus. E vitória em todas as áreas. E, Pai, aquele que estiver enfermo agora, no leito da sua residência, seja no leito de um hospital, aonde chegar essa live, Deus, se for uma enfermidade física ou se for uma enfermidade espiritual, ela já está repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. Que saia agora toda enfermidade. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado. E amanhã estaremos de volta aqui no nosso 4º dia de campanha, 5 dias de oração para 5 meses de consagração, de conquistas e de vitórias. Receba o meu abraço bem apertado, aí onde você está. Um abraço de Deus para você. Amém? E que a paz do Senhor venha inundar o teu pensamento e o teu coração. Graça e paz. Paz
Seja convosco, paz, seja contigo. Até amanhã, na próxima live. Uma boa noite a todos. Deus te abençoe.